Sou babaca por acusar minha namorada de traição após descobrir sua herpes? Eu H22. Ela 24M. Começamos a namorar em novembro de 2022, já nos conhecíamos desde 2019, mas as coisas não deram certo na época por sermos bastante imaturos. Em setembro do ano passado demos match no Tinder e voltamos a sair. Conheci a família dela, ela conheceu a mim e decidimos que dessa vez iríamos nos levar a sério e resolvemos namorar oficialmente. Ela ainda era a mesma garota legal e engraçada que um dia conheci, seu humor era extremamente parecido com o meu, nosso relacionamento era incrível, era como namorar o seu melhor amigo em uma versão bem mais gostosa, mas desde o início eu já conseguia notar que algumas coisas haviam mudado desde 2019. Ela tinha tatuagens, o que sinceramente a deixaram ainda mais hot. Começou a fumar maconha e cigarro, além das bebidas, sendo esses últimos um pouco problemático para mim, visto que venho de uma família com um pai alcoólatra e nunca gostei muito de cigarros ou bebidas. Mas ela havia prometido que iria tentar parar, e mesmo assim a nossa vibe juntos ainda era incrível. Pulando alguns meses, começamos a brigar por motivos idiotas de minha parte. Eu simplesmente não conseguia aceitar muito bem quando começamos a falar dos nossos passados e descubro que no total ela já havia transado com 17 caras. Foi algo chocante para mim e pensei em terminar por isso. Apesar de isso me deixar bastante inseguro e receoso, ela ainda era a garota incrível e engraçada que eu amo. Através de muita conversa conseguimos passar por isso e seguimos em frente. Acho que essa foi a primeira crise da nossa relação. Pulando mais alguns meses, mais especificamente depois do carnaval, ela diz que precisávamos conversar e algumas horas depois ela me conta sobre como sentia receio de falar sobre isso, e medo da minha reação, mas ela contou que tinha herpes labial. O que foi novamente chocante para mim, visto que já namorávamos há cerca de 4 meses e eu nunca soube de nada disso. Fiquei com medo, nunca tinha conhecido alguém com herpes ou muito menos ficado com alguém que tinha. Não sabia o que pensar, não fazia sentido, do nada depois do carnaval ela tem herpes? Será que ela pegou de alguém? Ela sempre teve? Eu também tenho? Essas foram algumas das perguntas insensíveis que eu fiz em meio ao medo e à minha ignorância por parte do assunto. Ela que já estava com receio de me contar infelizmente estava certa sobre minha reação ter sido uma merda. Eu com certeza fui um babaca nesse ponto. Foi então que ela veio aqui em casa e conversamos pessoalmente sobre isso e ela disse que foi bem magoada com a minha reação e que nossa relação não iria dar certo, ela não queria ficar com alguém assim. Após alguns dias, quando eu já havia pesquisado sobre o assunto, me familiarizado com tudo, notei o quão estúpido fui. Eu perdi a minha garota perfeita pela minha ignorância. Eu fui atrás dela, pedi desculpas do fundo do meu coração, falei o quanto havia sido burro e insensível. Ela disse que ainda estava magoada, mas entendeu minha reação ruim por ela ter guardado o segredo sobre isso por tanto tempo. Ela nem iria me dizer se ela não tivesse tido uma crise de herpes nessa época. Enfim, após essa segunda crise conseguimos reatar nosso namoro, seguimos em frente, claro, ainda tínhamos discussões ocasionais por nossas opiniões serem diferentes sobre certos assuntos, mas sempre conseguíamos chegar em um acordo através do diálogo. Foi o relacionamento mais maduro que tive em toda a minha vida. As coisas voltaram a dar errado quando eu tive que conhecer um grupo específico de amigos dela. Eu já havia conhecido maior parte dos amigos dela e sabia que eles gostavam de maconha, festas e etc. Isso não me incomodava devido a toda a segurança que ela me passava na nossa relação, mas esse grupo específico, não conseguia gostar delas. Eles tinham muitas atitudes de adolescentes de 15 anos, gostavam de marcar rolê de beber em uma praça aleatoriamente simplesmente porque sim, sem saber como voltariam para casa, ou o que fariam se alguém tentasse os machucar. Nunca gostei da minha namorada andando com esse grupo específico, mas eles eram importantes para ela, viveram momentos delicados da vida dela antes de mim, então eu consegui os tolerar. Mas eles não podiam fazer o mesmo comigo. Marcamos de ir assistir o filme novo de Pânico. Eu, minha namorada e esse grupinho. O filme foi bom,
mas o tempo todo eu sentia extremamente deslocado. Sempre que eu tentava puxar algum assunto eu era ignorado, e os assuntos do grupo não pareciam inclusivos para mim, nem mesmo trocavam olhares comigo enquanto falavam como se fingissem que eu não estava ali. Minha namorada queria tirar uma foto de todos perto do pôster do filme. Eles disseram que não, era melhor se fosse só o grupinho deles. Enfim, me senti extremamente excluído. Era uma situação que eu simplesmente não estava confortável e quis ir embora mais cedo e minha namorada me acompanhou. Após chegarmos na casa dela eu desabafei sobre isso, sobre como me senti mal com essa situação, e ela ficou bem chateada porque esperava que nos dessemos bem e ela não havia notado nada disso. Também tentou justificar que talvez eles tenham uma impressão errada sobre mim devido à briga sobre a herpes que tivemos. Ela gostava de desabafar com os amigos sobre nossos problemas, o que não teria problema nenhum se eles fossem pessoas realmente maduras e sensatas para aconselhar, mas os conselhos eram sempre termina, você tá aguentando demais, você é bonita demais para alguém como ele, etc. Eles não sabiam sobre os pontos positivos da nossa relação, o quanto nós dois conseguimos evoluir, o quanto nos dávamos bem, visto que ela só pedia conselhos quando as coisas iam mal. Acho que chegou a um ponto tão desgastante para ela que algumas semanas atrás tivemos uma briga boba sobre uma série que ela gostava e queria assistir comigo, em que ela agiu de maneira defensiva, como se estivéssemos competindo por uma vitória. Quando eu estava apenas falando porque não gostei da série, ela acabou indo dormir com raiva de mim. No dia seguinte nos conversamos sobre o problema como sempre fizemos, notamos onde erramos e onde deveríamos melhorar. Talvez eu tivesse usado uma linguagem sarcástica o que a fez se sentir de certa forma atacada por seus gostos. Ela também reconheceu que agiu de maneira exagerada. Pedimos desculpas um ao outro e parecia que estava tudo certo. Dias depois na academia noto ela meio estranha, não falava muito comigo, não me olhava nos olhos. A perguntei sobre isso e ela disse que não era nada demais, não tinha nada acontecendo e estava tudo bem. Tentei confiar nela e deixei o assunto de lado. A acompanhei até a casa dela e ela disse que após a prova de direção iria dormir na minha casa como sempre. Mas antes dela vir à minha casa ela recebeu uma visita desse grupo de amigos onde ela provavelmente desabafou sobre a nossa discussão e os conselhos deles foi como sempre termina. Acho que chegou a um ponto tão desgastante e ela se sentiu tão pressionada que quando ela chegou aqui foi o que ela fez. Disse que não queria mais, que não me amava mais, que não queria mais namorar, que os motivos de estar terminando eram os mesmos de sempre. Quando perguntei se foi por algo que os amigos dela disseram, ela tentou desconversar e disse: eu posso ter as minhas próprias opiniões. Eu não sabia o que dizer diante aquilo tudo, não tinha acontecido nada demais, estávamos bem, estava tudo certo, só tivemos uma discussão por uma série. Por Deus, o que estava acontecendo? Logo depois ela foi embora e me bloqueou em tudo. Ela não quer conversar sobre isso, não quer saber sobre mim. Eu realmente ainda não sei o que pensar, não onde eu errei, não sei o que poderia ter acontecido para ela ter ficado tão cansada de tudo. Eu nem sei se realmente quero uma opinião sobre tudo isso. O que eu mais queria era desabafar. Obrigado para quem leu até aqui. Mas ainda vou perguntar, eu sou o babaca? Tem algo que eu possa fazer para reverter essa situação? Nada mudou, ainda nos dávamos super bem, nos divertíamos juntos, testávamos coisas novas juntos, eu realmente ainda amo muito. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente sua opinião sobre o relato e se gostou deixe o like, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essas.